Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus, a todos que acompanham o Café com Deus, Pastor Lucas, a Igreja, a nação escolhida de Deus. Se você não segue a gente, segue a gente aqui no Facebook, segue a gente lá no YouTube. Eu tenho certeza que as mensagens, orações, palavras que nós vamos colocar aqui, certamente será o próprio Deus abençoando e dando uma direção para a sua vida, tá certo? Muito bom dia a todos. Lembrando que neste sábado nós estaremos realizando o sábado do jejum das causas impossíveis. Você que é de Indaial, Timbó, bairros ali próximo ao centro, ou não importa, a cidade é pequena, tudo fica perto. 5 horas da tarde nós estaremos realizando o sábado do jejum das causas impossíveis. Se você é de Indaial e você tem uma causa impossível, você talvez já bateu em muitas portas. Eu convido você para nesse sábado vir provar a grandeza desse Deus. Nós vamos subir no altar e invocar o Deus do impossível, o mesmo Deus que respondeu Elias, o mesmo Deus que respondeu a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Gideão, o mesmo Deus que respondeu a Paulo, Silas e todos aqueles que invocaram o nome do Senhor. E nesse sábado nós iremos invocar esse Deus que não mudou, mas continua operando sinais e maravilha na vida de quem crê. Por isso nós cremos. Nós cremos porque sabemos a grandeza desse Deus. Estaremos orando, clamando pela sua vida. Você que é de Indaial, esteja conosco nessa reunião. Sábado do jejum das causas impossíveis, Rua Peru 236, bairro das Nações, em Indaial. Você é o meu convidado todo especial. E no domingo nós estaremos aqui na nossa sede em Ascurra. Você que é de Ascurra, você pode estar conosco nesse domingo às 7 horas da manhã. Às 7 horas da manhã nós estaremos ali buscando a grandeza desse Deus, buscando a presença do Senhor Jesus, pois a Bíblia diz: os nascidos de Deus vencem o mundo. E quem são os que vencem o mundo, senão aqueles que nasceram de Deus, aqueles que receberam o Espírito Santo? Por isso, domingo nós iremos buscar a presença desse Deus, também buscar a força desse Deus, recebendo ali a unção com o azeite das boas ideias. Vem estar conosco em uma de nossas reuniões, em um de nossos horários ou cidade, né? Se você é de Indaial, você pode estar conosco em Indaial. Se você é de Ascurra, você pode estar conosco aqui em Ascurra, tá certo? Muito bom dia a todos que estão chegando aí no nosso Café com Deus. E o Pastor Lucas, prepare aí o seu copo com água, prepare aí a sua peça de roupa, documentos, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé em o nome do Senhor Jesus, tá certo? Muito bom dia a todos. Nesse Café com Deus eu quero falar sobre autoridade. A autoridade que Deus ele tem. Deus ele tem uma autoridade que está acima de qualquer autoridade, tanto na terra como nos céus. Deus ele é único, ele é supremo, ele é poderoso. Porém, muitas pessoas que servem a Deus não conseguem ver essa autoridade, não conseguem ver esse poder, essa grandeza desse Deus. E quando nós observamos as Escrituras Sagradas, a Bíblia ela nos relata claramente o poder desse Deus, a autoridade que ele tem sobre todas as coisas. Nós vemos o poder de Deus, a autoridade de Deus sobre homens, sobre os animais, sobre os eventos naturais
tempestades, chuva, no mar, em tudo. Deus, Ele está ali com a sua autoridade, com o seu poder. E nada foge do poder e do domínio de Deus. Deus, Ele tem o controle de tudo. Deus, Ele tem o domínio, o controle, tanto da terra como do céu e da nossa vida. E quando nós entendemos isso, quando nós cremos de todo o nosso coração que Ele tem esse poder, essa autoridade, e também Ele foi dado ao seu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por isso que eu sempre digo, olha, não existe outro mediador, não existe um outro Deus, não existe um outro santo, não existe uma imagem que você possa invocar que tenha poder. A Bíblia diz que sobre este nome, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Olha, me desculpa você que me acompanha, você que me segue e você crê em outros deuses, me desculpa, mas esse teu Deus não funciona. Esse Deus, essa imagem que você se curva não funciona. Por quê? Porque todo poder e autoridade foi dado no nome de Jesus, não tem outro nome. Não existe outro nome que eu possa buscar socorro. E quando eu entendo, eu reconheço esse poder, eu reconheço essa autoridade na minha vida, então as coisas que parecem impossível se tornam possível, porque eu não divido esse poder, essa autoridade com ninguém, pois sei que o Deus que eu sirvo, Ele está acima de qualquer governo, qualquer autoridade eclesiástica. Ele está acima de tudo e de todos, pois Ele é o Deus, Ele é o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, o Deus da guerra. E às vezes, talvez, Deus já deu uma palavra de autoridade. Você já recebeu uma palavra de autoridade de Deus para a sua vida, mas talvez você não creu. Talvez você não deu a importância que teria que dar a essa autoridade. E quando nós sabemos o que é autoridade, quando nós reconhecemos o que é autoridade, sabemos que toda autoridade existe para quê? Para que seja obedecida. E quando a gente não obedece àquela autoridade, seja ela terrena, nós estamos pecando contra Deus. E pior ainda, é a pessoa não obedecer à autoridade que vem direto do trono de Deus, que é a palavra de Deus. Olha, você pode até fazer campanha, você pode até fazer vários rituais, mas se você entender que é uma palavra que muda a sua vida, uma palavra, uma só palavra muda a história da sua vida. Quando você entender que quem direciona a palavra a você é aquele que tem poder para isso, é aquele que tem poder para purificar o leproso, é aquele que tem poder para ressuscitar o morto. Lázaro estava morto, Jesus pede para que tirasse a pedra e Jesus de fora, ele grita, Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. E o morto ouviu. E voltou a ele o que? O espírito de vida. Foi dado a ele a autoridade, ó, levanta ele para fora. E é isso que nós que servimos a Deus, nós temos que ter essa, sabe, essa ideia, essa inteligência, essa sabedoria do poder da palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero falar para você que está aí passando por lutas, passando por dificuldades, talvez na sua saúde, na sua vida financeira. Talvez você precisa, sabe, acreditar mais nessa autoridade, mais nesse poder. Não é o homem não tem poder. A Bíblia diz que se do alto não vier, o homem não pode fazer coisa alguma. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o poder de Deus. Nós recebemos a autoridade de Deus para usar o nome de Jesus, sim. Mas
Não adianta eu usar o nome de Jesus com autoridade se quem recebe a palavra não recebe ela com autoridade. Então, ordem é para ser cumprida, executada. Ordem dada, né? Missão cumprida. Então, aquele que recebe a palavra precisa crer. Veja que Jesus, em todos os milagres que ele fez, ele disse: vai, não peques mais, a tua fé te salvou. Então veja que todas as pessoas que vêm até o Senhor Jesus são curadas, têm a vida transformada, e Jesus alerta: agora não peca mais, a tua fé te salvou, a tua fé te trouxe até aqui, fez com que você alcançasse. Por que a tua fé? Porque você creu no poder, você creu na autoridade do nome de Jesus. Agora você vai ser curado, já está curado, está liberto, agora não peca mais, não erra mais, começa a viver uma vida com Deus e começa a obedecer essa autoridade, porque a obediência dessa autoridade vai lhe fazer uma pessoa próspera, vai lhe fazer uma pessoa feliz, completa, uma pessoa que, sabe, tudo venha dar certo. Por quê? Porque você agora vive sobre a palavra de Deus. Você vive sobre a palavra de Deus, sobre as escrituras sagradas. E sobre ela, eu sempre falo que quem já está na fé já há um bom tempo, qualquer coisa que vai fazer, eu vou pegar um café, em nome de Jesus, pegar um café. Sabe, já virou um costume, só que não posso ser um costume só, de falar em nome de Jesus. Eu tenho que crer nesse nome. Por isso que a Bíblia diz, não chamará o nome de Deus em vão. Um nome tão poderoso, de uma autoridade tão grande. Mas nós temos esse costume de dizer, não, em nome de Jesus. Olha, eu vou em tal lugar, eu vou em nome de Jesus. E está certo dizer isso. Você está dizendo: Deus, vai na frente, porque o teu poder e a tua autoridade vai me proteger. Mas quando eu falo em nome de Jesus, eu creio. Olha, quando eu falo em nome de Jesus, agora, na explicação, o inferno desaba. O inferno, ele desaba porque ele sabe que esse nome na minha boca tem poder. Ele sabe que esse nome na minha boca é poderoso, tem uma autoridade extraordinária. Então, quando eu falo o nome de Jesus, eu já estou trazendo todo o céu ao meu redor. E as forças do mal, elas ficam desesperadas. Então eu não falo em nome de Jesus por falar. Eu não dou glória a Deus por dar. Não. Toda vez que eu falo em nome de Jesus, aquilo dentro de mim acende uma chama. E ali Deus operando. Porque eu creio na autoridade. Sabe, o nome de Jesus, ele como se fosse um passaporte para mim entrar em qualquer lugar e sair de qualquer lugar, de qualquer situação. É como se eu tivesse ali uma credencial, e é uma credencial, de entrar e sair. Com essa credencial, abre portas. Com essa credencial, eu fecho porta, que é o nome de Jesus. É isso que eu tenho que entender. Agora, lembra? Quando eu recebo essa autoridade, Jesus, quando ele curou as pessoas, ele disse: vai, é uma autoridade também, vai e não peques mais, vai. Certa vez os discípulos voltaram e disseram: Senhor, pegamos um curando em teu nome, expulsando em teu nome, e nós o impedimos. E Jesus disse: não impeçais, porque quem não é comigo é contra mim. Quer dizer, quem é contra Jesus? Quem é o anticristo? É aquele que não aceita o nome de Jesus. Quem é o anticristo? É aquele que vive de idolatria, aquele que coloca qualquer imagem, qualquer santo acima do Senhor Jesus. Você está pensando que o anticristo é um pastor que fala no nome de Jesus? Não. O anticristo é aquele que não vai falar no nome de Jesus, é aquele que não aceita o nome, não aceita a autoridade que foi dado ao Senhor Jesus. O anticristo é aquele que já diz ele é contra Cristo, ele é contra o poder, contra a autoridade, contra a salvação vinda do Senhor Jesus. E Jesus disse: não impeçais, porque quem não é comigo é contra mim. Quem não ajunta, espalha. Então, quando você
entende essa autoridade, você passa a ser com Jesus. Você passa a crer no Senhor Jesus. Você passa a viver esse milagre de poder dia a dia. No livro de Mateus capítulo 7, Mateus 7, versículo 5 diz assim, ó: a cura do criado de um centurião. Vamos falar de uma pessoa que ela não seguia Jesus. Ela não seguia Jesus, talvez, não fala se tinha religião ou não, mas uma coisa ele tinha. Ele tinha conhecimento e respeito pela autoridade. Pois ele tinha autoridade, e quem tem autoridade, uma coisa que não aceita, sabe, é a pessoa deixar de ser ouvida, atendida. Quando a pessoa ela tem autoridade e alguém comete uma infração contra aquela autoridade, aquele que tem autoridade logo já fala: esse não pode trabalhar comigo porque esse não sabe respeitar. Esse não sabe se colocar no lugar dele. Não sei, você que é empresário, que me acompanha agora, não sei se você é assim, mas eu provavelmente, se Deus colocou algo nas minhas mãos, é para que eu venha dominar, para que eu venha administrar. E qualquer coisa, qualquer pensamento que fuja disso, eu já vejo que essa pessoa, primeiro, não tem temor de Deus e não sabe respeitar a autoridade. Então a autoridade é para ser respeitada. Então o funcionário, quando não respeita a autoridade a qual ele trabalha, é óbvio que ele não vai fazer parte daquele quadro, porque se o empresário tem essa autoridade, se ele está ali como empresário, é porque Deus deu a ele esse poder para que ele venha administrar e ordenar como assim ele acha melhor, como lhe vem, né, a sabedoria. E em tudo, e com Deus é a mesma coisa. Porque algumas pessoas não conseguem vencer na presença de Deus? Porque não respeitam a autoridade de Deus. Elas têm Deus como aquela imagem que no passado ela servia. Ela tem Deus como... Nosso Deus é invisível. O nosso Deus, ele é invisível. A Bíblia fala que ele é onisciente, ele é onipotente. Então não tem nada comparado ou inigualável a esse Deus. Só que as pessoas muitas vezes têm Deus como uma tradição do passado que lhe ensinaram. E Deus, para mim, é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Por isso, quando você vive a palavra de Deus, você pratica a palavra de Deus, você está, na verdade, obedecendo às ordens de um Deus grande, de um Deus tão poderoso, e dando a Ele, sim, toda a honra e toda a glória através da sua autoridade. E ele diz assim, ó: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Então esse centurião, ele cuidava de 100 pessoas, 100 homens, 100 soldados. Ele tinha seus servos, seus criados. Ele era uma pessoa de autoridade. Então, mas além dele ser uma pessoa de autoridade, era um homem que se compadecia com os seus servos. E vendo um dos seus servos ali, doente, enfermo, talvez para ele ir atrás deveria ser um bom funcionário, deveria ser um bom soldado, um bom servo, para ele ter esse cuidado, esse carinho por esse servo que a Bíblia fala. Então ele chega implorando ao Senhor Jesus: olha, Senhor, o meu servo está em casa, doente, paralítico, acamado. Então ele vai até o Senhor Jesus pedir o quê? Pedir um milagre, pedir uma cura, pedir uma resposta. Mas ele foi já sabendo quem era o Senhor Jesus. Tem muitas pessoas no mundo aí fora que tem mais respeito pelo Senhor Jesus, pela autoridade no nome de Jesus, do que muitas pessoas que estão dentro da igreja. Tem pessoas que elas têm mais fé no Senhor Jesus, mais confiança na palavra de Deus, do que aqueles que carregam a Bíblia. Tem pessoas que carregam a Bíblia, mas não respeitam a Bíblia. Tem pessoas que elas estão na igreja, ouvem a palavra todos os dias,
mas não respeitam a palavra, não recebem aquela palavra com poder. E aí você encontra às vezes uma pessoa que nunca pisou na igreja e você fala para ela uma palavra e ela absorve e aquela palavra se materializa em milagres. Aconteceu outro dia aqui, eu recebi um casal aqui e eu falava da construção e tal, e ele falou: poxa, pastor, nós compramos um terreno e até agora não liberaram, não sai alvará, está tudo trancado, tudo amarrado e não anda. Aí eu orei e falei assim: a partir de hoje a documentação sai. No outro dia ele ligou para mim: pastor, olha, foi bom eu ter ido aí, Deus abençoou, já saiu já o documento para a gente começar a construir, já liberaram já o alvará para construção. Então veja, uma pessoa que nunca veio à igreja, uma pessoa que não sabe, não conhece de fato as escrituras, tem religião, mas não tem esse conhecimento que nós temos. Mas quando eu orei, ele creu, ele aceitou, ele recebeu e saiu daqui pronto para receber a bênção. Quando foi no outro dia, já estava lá tudo liberado. O que estava amarrado começou agora a desenvolver. Mas por quê? Porque ele veio entendendo que há uma autoridade, não no pastor, mas no nome de quem eu tenho orado. E é isso que nós temos que entender. E esse centurião, quando foi até o Senhor Jesus, ele foi sabendo para quem ele ia pedir. É uma oração. Quando você vai orar, presta atenção, quando você vai orar, não é para você orar para o vento. Você está diante de um Deus, presta atenção, um Deus grande, um Deus poderoso. Ele tem tudo o que você precisa nas mãos. A Bíblia diz: se você pediu e não recebeu, é porque pediu errado. Será que você tem crido nesse Deus, nesse poder que há nesse Deus? Quando você ora, você sai dali confiante? Ou você fica tentando em outros lugares? Que às vezes a pessoa vem à igreja, recebe a oração, ou ela ora, mas daqui a pouquinho está lá no benzedor, está acendendo vela, está lá na encruzilhada, está lá na cartomante, está lá buscando ver o signo dela, como é que está. Então é aquela pessoa que, sabe, ela de fato ela não crê em nada. Tem crentes que não creem em nada, tem crentes dentro de igreja que não creem em nada. Não crê, porque se cresce, sabe, eu tive numa reunião um tempo atrás e conversando com os obreiros daquela igreja, e um deles ainda dizia: eu não faço, pastor mandou fazer isso, não faço. Porque não sei o quê, porque eu acho errado. Eu fiquei observando, pensando: o que essa pessoa está fazendo na igreja? Se ela não respeita a autoridade que o pastor dá ali. Se o pastor está certo ou errado, o problema é dele. Mas se você está ali, é uma autoridade ali. Então, primeiro, já começou pecando ali. Não faz? Sai fora, para que você não venha atrair mais maldição ainda. E aí, insiste, né? Porque não é bem assim. Quer dizer, a pessoa ela quer estar acima da autoridade que foi confiada naquele lugar. Se não consegue crer naquele que está pregando, como que vai crer em Deus que não vê? Vem cá, você que me acompanha, você fala que crê em Deus, mas como que você descrê em Deus se você não consegue acreditar em mim, que eu estou aqui pregando a palavra de Deus para você ter uma mudança? Como que você pode dizer que você crê em Deus? Eu não vejo Deus, eu sinto a presença de Deus, eu ouço Deus falar comigo, mas olha, eu não vejo Deus. E nem preciso ver, porque eu creio num Deus invisível. Eu creio num Deus que deu existência ao que não existia. Eu não preciso ver, eu preciso crer e ouvir e obedecer. Ele deixou as escrituras, através das escrituras eu vejo Deus. Através da natureza, dos milagres, das provisões, eu vejo Deus. Então eu não preciso de nada de contato. Eu preciso apenas crer nesse Deus. Então, pessoas às vezes, elas sabe, estão na igreja, mas não conseguem obedecer. Olha, você está me ouvindo, aí você não crê. Se você não crê naquilo que eu estou pregando, está aqui na Bíblia, não é um livro não é um livro qualquer. Não fui eu que coloquei as escrituras aqui. Não, está aqui. Foi inspirado pelo próprio Deus. E você não consegue crer, é óbvio que você não crê em Deus. Se eu tenho falado do reino de Deus,
Se eu tenho falado do arrependimento, da salvação e do inferno, e mesmo assim você não toma uma atitude, é óbvio que você não crê em Deus. Diferente desse centurião que vai até o Senhor Jesus e implora ao Senhor Jesus um milagre. Senhor, o meu servo está doente, está enfermo, acamado. Então ele vai buscar o quê? Ajuda. Agora ele foi para trazer ajuda para o servo. E ele diz assim: meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Jesus falou: eu vou curar ele. Eu vou lá, aqui Jesus, olha, em toda a Bíblia você vai ver só aqui Jesus dizendo: eu irei curá-lo. Jesus falou em voz alta, havia muitas pessoas em volta. Jesus levanta a voz e diz: eu irei curá-lo. Olha só que maravilha. Às vezes a pessoa fica feliz quando diz: a pessoa, pastor, ontem mesmo a dona Aparecida ligou para mim: pastor, quando é que o senhor pode vir aqui fazer uma visita, tal. Falei: agora mesmo eu estou indo aí. Sabe, eu já vejo, a pessoa fica feliz quando eu vou lá, eu gosto de resolver, eu já gosto de resolver logo já. Falei: não, já vou agora, já estou indo já. E aí você já vê que a pessoa fica: poxa, amém, glória a Deus, que ela esperava que fosse amanhã ou depois, sei lá. E eu falei: não, eu vou agora aí. E aí, Jesus, imagina Jesus dizendo: olha, para o centurião, eu vou lá curar ele, eu vou lá na tua casa agora. Olha só o que esse centurião, ele pôde presenciar. Sabe, Jesus já tinha entrado na casa de Zaqueu, agora Jesus ia entrar na casa do centurião. Eu imagino as pessoas daquela cidade vendo ele, poxa, ia dizer: poxa, esse centurião tem autoridade, foi lá e trouxe Jesus com ele. Porque Jesus disse: eu vou lá. Às vezes, não precisa eu ir. Às vezes, só uma palavra já resolve. Às vezes, não precisa nem o próprio Senhor Jesus ir. A Bíblia diz em Salmos que Deus dará ordem aos anjos a nosso respeito. E a palavra de Deus, quando ela é lançada, a palavra de Deus, quando ela cai numa terra boa, e ela é lançada nessa terra boa, ela não morre. Em outras palavras, ela não cai ao chão, não volta vazia, mas ela vai e prospera para aquilo que foi determinado. Quando eu recebo uma palavra que eu mesmo estou pregando, sabe, eu recebo essa palavra com tanta fé, com tanto amor, e não importa o tempo dessa semente que ela venha dar frutos, mas eu sei que ela foi enviada para prosperar dentro de mim. Então ele diz assim, Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Olha o centurião diz: não, Senhor. Jesus disse: eu vou curar, eu vou lá na tua casa curar. Ele disse: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Já começa aí, temor, já começa aí. Senhor, eu não sou digno de te pedir nada, eu sou falho, eu sou pecador, mas o Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha força. Eu não sou digno, meu Pai, de entrar na tua presença, nem do Senhor estar na minha presença. Quem sou eu? Mas o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o único que pode resolver e transformar a minha vida. Então veja que começa por aí. O temor já começa: eu não sou digno. O centurião diz: olha, eu não sou digno que entres na minha casa. E aí tem pessoas que enchem a boca para achar que é o tal. E esse homem diz: eu não sou digno. Mesmo Jesus dizendo: eu vou na tua casa. Mesmo Jesus dizendo: eu irei na tua casa, eu irei curá-lo ele agora. E o centurião diz: não, eu não sou digno. Primeiro passo é saber quem nós somos, quem eu sou e quem Deus é. Primeira coisa, você tem que saber, como diz, tem que se colocar no seu lugar. Eu tenho que me colocar, eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que saber quem eu sou. Eu sou um servo. Eu sou um servo. E Deus é Deus, Deus é grande, Deus é poderoso. Sabe o que esse centurião disse? Senhor, eu tenho tantos erros, eu tenho tantas falhas, eu não quero que o Senhor entre assim na minha vida. Eu não quero que o Senhor entre assim na minha casa.
E às vezes é o que acontece. Sabe por que Jesus não entrou na tua vida ainda? Porque talvez você se acha melhor que todo mundo. E quando na verdade deveria reconhecer, falou assim, ó, tira de mim esse pecado, tira de mim essa maldade, tira de mim esse vício, tira de mim essa iniquidade. Mas não, eu sou, olha, toda pessoa religiosa vai dizer assim, ó, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém. Olha, você faz mal para você mesmo. Você faz mal para você mesmo. A Bíblia diz que quando nós violamos o nosso corpo, nós estamos cometendo pecado contra nós mesmos. Nós cometemos pecado contra nós mesmos, contra o Espírito Santo que habita no meu corpo. Então eu estou deixando de crer na autoridade. Como que eu quero que o Espírito de Deus esteja no meu corpo, no meu coração, se eu violo esse coração, esse corpo, se eu não cuido dele? Então esse centurião disse, não, Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa. Então ele diz, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Manda com uma palavra, manda um milagre com a palavra, que o meu rapaz vai ser curado. Olha só esse centurião. Lembra, ele não é crente, ele não é católico, a Bíblia não fala se ele é judeu, se ele não é, só fala que ele apenas creu na autoridade no nome de Jesus. É isso que as pessoas não entendem. Quando eu sei da autoridade que Deus tem, eu sei que Ele está acima de mim, Ele está acima da minha autoridade, Ele está acima daquilo que o achismo, o ser humano tem muito, mas eu acho, mas eu penso, mas eu, sempre o mais. Você pode ver que o que tem amarrado a tua vida foi o mais, o que tem atrasado a sua vida foi o mais. Mais se eu pudesse, mais se eu fosse, mais se eu era, mais se eu tivesse ido, mais se eu tivesse aquilo, mas se você tivesse batizado, aceitado Jesus, as coisas teriam mudado. Essa aqui é a verdade. Você só coloca os mais a seu favor, coloca os mais a favor de Deus. Mas se eu me converter, mas se eu ouvir a palavra, mas se eu praticar a palavra, mas se eu andar no caminho de Deus, meu amigo, aí a tua vida vai arrebentar. Aí você vai arrebentar. Então não coloca mais a seu favor. As pessoas sempre colocam mais, mas a seu favor. Quando Jesus começa a escolher os discípulos, então ele começou a trazer aí, Senhor, deixa eu sepultar os meus pais. E Jesus disse, deixa que os mais, mas Senhor, eu preciso sepultar, mas eu preciso aquilo. E Jesus disse, deixa que os mortos cuidem dos seus mortos. Então veja que as pessoas estão sempre colocando mais. Quando Jesus fala para o jovem rico, olha, vai, vende tudo que você tem e me siga. Dentro dele já veio, mais é muita coisa que eu tenho. Mas é muito ouro, é muita riqueza, O mais não deixou ele entrar no reino de Deus. O mais não vai deixar você entrar no reino de Deus, porque esse mais te coloca acima de Deus. Esse centurião, ele disse, Senhor, não sou digno de que entres na minha casa. Mas, agora diz, mas manda com uma palavra, mas manda. Esse mais foi a favor de Jesus. Outras palavras, mas eu sei que a autoridade o Senhor tem. Eu sei que há poder. Se o Senhor mandar um milagre junto com uma palavra, ele vai ser curado. Então, eu preciso parar de ficar mais. A reunião de domingo é muito cedo. Mas a reunião aqui é 7 horas. Eu já encontrei pessoas que me acompanham aqui. Eu encontro pessoas, no supermercado, onde a gente anda. E a pessoa fala, pastor, eu queria muito ir na igreja, mas é 7 horas da manhã. Mas é 7 horas da manhã. E, pastor, quer dizer, poxa, às vezes a pessoa não levanta para ir 7 horas numa reunião, mas quando ela só tem o domingo de folga, ela precisa ir para a praia, ela levanta às 5 para ir para a praia. Quer dizer, ela vai contemplar a praia, mas não contempla Deus. Vai contemplar um passeio, mas não contempla Deus, porque a reunião é 7 horas. Pastor, por que você não faz uma reunião um pouquinho mais tarde? Aí se você faz mais esse horário também não posso, depois eu chego. Então você veja com mais, para quem
para quem não respeita a autoridade de Deus, para quem não teme a Deus, vai estar sempre colocando mais a seu favor. O mais sempre vai estar ao seu favor. Então ele diz assim, ó: manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldado as minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele faz. Então, o centurião disse, olha, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu conheço o poder que o Senhor tem. Eu sei que o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Deus vivo nessa terra. Eu sei que nas tuas palavras, a tua palavra tem poder. A tua palavra tem autoridade. Eu conheço de autoridade. Jesus conversa com um homem que fala assim, ó, eu conheço sobre a autoridade. Eu acho que todo crente, toda pessoa deveria estudar sobre a autoridade. Reconhecer sobre a autoridade, entender que a autoridade está ali para ser obedecida. Deus é a autoridade maior. Deus, e quando eu não pratico a palavra de Deus, conhecendo, estando na igreja e não praticando, você tá cometendo uma infração muito grave. Você está desprezando a autoridade de Deus, desprezando o próprio Deus, sabe? Desprezando o próprio Deus, quando você não respeita a palavra de Deus. E ele diz assim, ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam. Veja que esse centurião não seguia Jesus. Ele chegou lá para pedir um milagre para o seu servo. E ali começa uma conversa de autoridade. E ele mostra em meio a todo aquele povo que existia uma autoridade em Jesus. E Jesus agora vai se voltar para o povo e falar sobre a fé desse homem. Só que a fé dele não é só uma fé. A fé vem junto com temor. A fé vem junto com respeito a uma autoridade reconhecida pelo próprio Deus, que é o nosso Senhor Jesus. Então, quando você vai buscar ler a sorte, quando você vai buscar no seu horóscopo, né? Você vai buscar na cartomante, na benzedeira, você está tirando a autoridade de Deus. Você está tirando a autoridade de Deus. Você que vive acendendo vela, você que vive, sabe? Você está tirando, você está desprezando a autoridade de um Deus tão grande. Um Deus tão poderoso que você, sabe, você poderia estar muito mais adiantado. Então, quando eu entendo essa autoridade e passo por algum problema, eu sei que Deus tem autoridade. E junto com a autoridade, Ele tem também o domínio de toda a situação. A minha vida está sobre o domínio de Deus. A minha vida eu coloquei sobre o domínio de Deus. Deus é quem rege a minha vida. Deus é quem vai guiar a minha vida. Como Ele vai guiar, não importa. Eu apenas preciso obedecer. Você, quando entra num trabalho, você entra numa empresa, a primeira coisa que a empresa fala, aqui tem regras. Aqui nós temos regras. E se você quebrar alguma regra dessa, você não pode fazer parte desse quadro de funcionários. Você pode ver, se você vê uma empresa que trabalha sem regras, essa empresa vai quebrar. Essa empresa não vai continuar, não vai conseguir, não vai permanecer. Porque uma empresa tem o quê? Famílias ali dentro. E se coloca uma pessoa ali dentro e deixa ela fazer o que ela quiser, quer dizer, ela vai acabar prejudicando os que estão ali para de fato que querem trabalhar. Então, não se preocupe. Todo lugar que você for que é sério vai ter regras. Todo lugar vai ter lei. Todo lugar que você pisar vai ter um estatuto para você seguir. Inclusive o caminho de Deus. O caminho de Deus não é você ser livre, é você ser livre do mundo. Eu sou livre do pecado, eu sou livre, eu não tenho... O mundo, como diz, o mundo não me deve nada, eu não devo nada para o mundo. Porque a minha vida eu já entreguei ao Senhor Jesus. Só que aí eu preciso o quê? Eu preciso andar sobre essa lei, sobre essa autoridade, para que a palavra de Deus venha prosperar na minha vida. Então ele diz, olha Jesus dizendo agora, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Jesus disse, olha, eu não achei fé nem no meio do meu povo. Eu não achei fé
Quer dizer, mostra que esse homem não era o quê? Religioso. Pelo menos não era judeu. Então Jesus, ele começa a relatar, olha, eu não vi, nem mesmo em Israel. Quando ele fala Israel, ele está falando de todo Israel, desde a tirada do Egito, a terra prometida, até o tempo ali que se encontrava. Então ele diz, eu não vi, nem em Israel, eu vi uma fé como essa. Então o que Jesus procura? Jesus procura pessoas religiosas? Não, Jesus procura pessoas com temor e com fé. Porque a fé só pode existir se tiver temor. Sabe, a fé se não tiver um temor, a fé não existe. A fé não existe, é um temor, o temor é que gera a fé. Então ele diz, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E digo-vos que por muitos virão, olha, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e a Jacó no reino dos céus. Olha, talvez você está aí, sentado na mesa de Abraão, talvez você está aí, mas você não tem praticado essa fé. E Jesus está dizendo, olha, muitos virão do Oriente e do Ocidente e vão sentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Está falando assim, ó, muitos que estão no mundo vão ser salvos. E muitos que estão dentro da igreja vão ser condenados, vão ser lançados ao inferno. Muitos que estão dentro da igreja. Olha, nós podemos dizer que nós somos esses que viemos do Oriente e do Ocidente. Nós éramos pagãos, éramos idólatras, tínhamos vícios, tínhamos diversas coisas que desagradavam a Deus, que satisfaziam o mundo, que o mundo se agradava das nossas atitudes. E nós, pela fé, passamos a ouvir e crer a palavra de Deus. É óbvio que muitos crentes, os tradicionais, olham para a nossa fé e eles dizem, não, isso não pode ser de Deus, não. Porque disseram para Paulo também. Paulo perseguia os cristãos. E quando Jesus aparece para ele e diz, Saulo, por que me persegues? E Saulo fica cego, porque ele vê a luz do Senhor Jesus tão poderosa. Jesus se apresenta para Saulo dizendo, olha, a minha autoridade é maior que a sua. Olha quem você é, você não é nada. Então você vai ficar cego, até que os teus olhos se abram para pregar o meu evangelho. Então, e quando Saulo teve o encontro, Jesus muda o nome dele para Paulo, e para ele convencer os irmãos que ele era, sim, agora, um ganhador de almas, olha, levou tempo. Tem pessoas que vai olhar para a nossa fé e vai dizer, não, mas não é igual a gente. Sabe, Deus ele escolhe as pessoas como ele quer. O importante é respeitar e temer essa palavra. Até que Paulo depois, ele exorta Pedro. Paulo ele passa a ser um exemplo dos apóstolos do Senhor Jesus. Então, veja que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso aí tem que acontecer. Mas como que acontece? Respeitando a autoridade de quem eu sirvo. Eu sirvo a Deus, eu vou respeitar essa autoridade. E Jesus disse, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Está falando de salvação. Muitos, olha, muitos. Vai chegar muita gente. Vai chegar pessoas viciadas, drogadas, mendigo. Olha, e vão ser salvas. Porque vão ouvir a palavra e vão praticar. E muitos estão ali sentados, tem tudo na sua frente, mas coloca sempre o mais. Mais isso, mais estou cansado, mais não posso, mais minha família, mais meus amigos, mais não sei o que lá, mais não sei o que lá. E quando chegar diante de Deus, Jesus vai dizer, aparta-te de mim, porque não vou conhecer. Mas, Senhor, esse foi o mais que te tirou daqui. Foi o teu mais que te tirou do reino de Deus. Porque você sempre arrumou mais. Mais é cedo, mais não é hora, mais para frente, mais um dia eu vou me converter. E esse dia não conseguiu, talvez, chegar. E ele diz, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te
e seja feito conforme a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. Quando eu recebo a autoridade, eu tenho fé. E vai acontecer exatamente como a minha fé manda. Assim como pensei, assim sucederá. Olha, você é de Deus, mas vai acontecer como você quer. E como você quer? Você que está doente, como você quer? Você quer a cura? Então assim vai ser a cura. Você quer a prosperidade? Assim, agora é como você crê. Vai ser conforme a tua fé. Só que a fé não pode ser por momentos. A fé, ela tem que ser regada, alimentada. A fé tem que ser cuidada dia após dia. Vai vir a seca, vai vir a tempestade, vai vir os dias difíceis, mas eu permaneço cultivando e regando e adubando a minha fé através da palavra de Deus. E vai ser como, olha, lembra que eu falo, a nossa vida, ela é conforme a gente quer. É difícil, é com lutas, mas nós vamos conquistar em nome de Jesus. Por quê? Porque em primeiro lugar eu tenho temor e tremor ao Deus Todo-Poderoso, aquele que tem autoridade para abrir as janelas dos céus e enviar para mim aquilo que eu tenho necessidade. Aquilo que eu tenho necessidade. E diz assim, ó: vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Na mesma hora o servo foi curado. Na mesma hora o servo foi curado. Na mesma hora. Por quê? Porque ele agiu a fé. Ele agiu a fé. Algumas pessoas preferem reclamar, outras preferem usar a fé. Olha, as coisas não são fáceis, mas se a gente agir a fé, a coisa funciona. As coisas funcionam mesmo, sabe? E a Bíblia diz que o reino de Deus, ele é tomado por esforço e sacrifício. Tem que ter um esforço, tem que ter um sacrifício, porque as coisas não podem, sabe, de qualquer jeito. Eu tenho que, se Jesus sacrificou por mim, eu tenho que sacrificar por ele também. Eu tenho que crer nessa palavra, em nome de Jesus. Tá certo? Deixa só, antes da oração, eu quero ler uma mensagem para você, ainda a respeito dessa autoridade, para você entender quem é o Deus que nós servimos. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, diz assim, ó: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então tudo é dele, tudo é dele e para ele. Então tudo que eu quero está onde? Tudo que eu quero está na mão de quem? Na mão do Senhor Jesus. Tudo que eu quero, eu quero a cura, eu quero a saúde, eu quero a prosperidade, está na mão do Senhor Jesus. Eu quero a minha salvação, está na mão dele. Foi criado para ele e por ele e para ele. E diz: ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo subsiste, nele tudo subsiste, tudo. Em Jesus tudo tem vida. Em Jesus tudo é dominado, é controlado. Quando a minha vida está sobre o domínio do Senhor Jesus, então passa também a ter um domínio sobre a minha vida, sobre as situações, as adversidades. E diz: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Ele é o primogênito. Ele é o primogênito e também o primogênito entre os mortos. Ele foi o único que ressuscitou e continua vivo até hoje. Outro dia eu falei sobre isso, a pessoa: mas Lázaro ressuscitou. Lázaro ressuscitou, mas morreu depois e está morto. Mas Jesus ressuscitou e permaneceu vivo, como vive até o dia de hoje, eternamente. Esse é o Deus que nós servimos. É essa autoridade que você tem que entender. Vamos falar com Deus? Prepare aí o seu copo com água, prepare aí sua peça de roupa, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento,
para te louvar, te glorificar, te exaltar, reconhecer o teu poder e a tua autoridade, sabendo, meu Deus, que o Senhor reina sobre todos os reinos, tanto nos céus como na terra, e não há autoridade maior do que a do Senhor. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, por isso eu te peço, visita essa pessoa agora que se encontra doente, meu Pai, aflita, angustiada, desesperada, com dores, meu Pai. Meu Deus, vivendo abaixo de medicamentos. Meu Deus, que o Senhor toca nessa criatura agora, meu Deus, para curar. Em o nome do Senhor Jesus, que o teu poder e a tua autoridade vá de encontro a esse corpo que se encontra enfermo, meu Pai, e cura, dá ordem a essa doença que seja arrancada do corpo dessa pessoa, dá ordem a esse espírito maligno que vem atormentando os pensamentos dessa criatura, dá ordem, meu Pai, a essa depressão, meu Deus, a essa ansiedade, em o nome do Senhor Jesus, eu digo, na autoridade e no poder que me foi concedido, no nome do Senhor Jesus, que essa doença largue o corpo dessa pessoa agora, que essa enfermidade larga o corpo dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Meu Deus, cura de todo esse mal, abre portas, meu Pai, que são fechadas, dá sabedoria ao que precisa, meu Pai, supre toda a necessidade desse homem, dessa mulher, consagra e abençoa esse copo com água, coloca nessa água o teu poder, a unção de cura, de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, livre de todo esse flagelo. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu não chego presente, meu Pai, aonde essa pessoa está, mas o Senhor chega, porque o Senhor é onipresente. O Senhor está presente agora, através dessa palavra que é lançada. Meu Deus, que essa palavra vá e prospere, meu Pai, naquilo que está sendo enviado para curar, para prosperar, para libertar, para transformar e para salvar essa criatura. Meu Deus, não importa onde ela encontra-se nesse momento, se em casa, no trabalho, no hospital, num presídio, atrás de uma cela fria, aonde chegar, meu Deus, essa oração, que chegue também o teu poder e coloca por terra essas correntes infernais. Meu Deus, abre essas portas de cadeias que tem aprisionado essa pessoa, essa cadeia espiritual que aprisiona nessa depressão, nessa ansiedade, nesse medo, nessa preocupação. Em o nome de Jesus Cristo, eu abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Beba dessa água em nome de Jesus e seja curado, seja livre, seja liberto. Eu oro com todo o poder e autoridade. E se você crê que há autoridade de Deus na minha oração, seja curado. A Bíblia diz: ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder. Deus me deu o Espírito Santo e me deu poder. Poder para, através da oração, você ser curado, ser livre, liberto de todo esse mal. Se você respeita essa autoridade, então receba a sua cura, receba o seu milagre em nome de Jesus. Tá certo? Que Deus abençoe em nome de Jesus a todos que estão acompanhando o nosso Café com Deus, em o nome de Jesus. Lembrando que sábado você é o meu convidado para estar conosco no jejum das causas impossíveis em Indaial. E domingo, 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Faz um esforço, tira o mais. Esse mais tem que sair da tua boca. Mas eu não posso, mas não consigo, mas não adianta, mas não dá certo, mas se eu fosse rico, mas se eu tivesse estudo, mas se eu tivesse diploma, mas se você tivesse Jesus, mas se você obedecesse a palavra de Deus, mas se você cresce na autoridade de Deus, você ia arrebentar em nome de Jesus. Então,
tira o mais que está a seu favor e coloca esse mais a favor de Deus. Mas Deus é comigo, mas Deus é grande, mas Deus é fiel, mas Deus é poderoso, mas Deus é justo. E você vai ver a grandeza de Deus se manifestando na sua vida, em nome de Jesus, tá certo?